Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Rai e hoje eu trouxe um vídeo para vocês de princípio fundamental da dinâmica que fala sobre a força-peso. Mas o que seria uma força? Pode passar. A força é qualquer agente capaz de produzir no corpo uma aceleração ou uma deformação. Coloque aí na sua cabecinha. Força é um agente físico capaz de produzir no corpo uma aceleração ou uma deformação, né? Agora, eu vou dar um exemplo para você. Você vai na farmácia ou qualquer lugar, beleza? Aí você fala assim, ó, eu vou me pesar. Gente, esse termo é errado. E você vai saber por quê daqui a pouco, viu? Pode passar. O que seria força-peso? O conceito de força-peso. Força-peso é um tipo de força que atua na direção vertical e na direção ao centro da Terra, para o centro da Terra. Ou seja, força-peso, ela sempre será na direção vertical para baixo, no sentido para baixo. Eu vou dar um exemplo para vocês de força-peso. Vários exemplos, né? Como vocês veem aqui nesse slide, ele deu um objeto e colocou vários exemplos. Para você entender todos esses exemplos, a força-peso está na vertical para baixo. Não importa a posição que ele esteja, ele sempre será vertical para baixo. Isso é um lembrete que você tem que ter, beleza? A força-peso é sempre vertical para baixo em relação à Terra. Professora, existe uma equação para se calcular a força-peso? Existe, sim. E como que a gente faz para calcular a força-peso? Né? Gente, através da segunda lei de Newton, que é a lei fundamental da dinâmica, surgiu a equação para se calcular a força-peso. Lembre-se que o peso é um tipo de força, né? E existe também a aceleração do que? Da gravidade. A aceleração normal de um corpo e a aceleração da gravidade. Lembre-se, se você está trabalhando com peso, você tem que lembrar que você vai ter que multiplicar a massa vezes a gravidade. Ah, professora, então entendi. Para calcular o peso, eu preciso usar a massa mais vezes a gravidade, multiplicar pela gravidade para você achar o quê? O peso, a força-peso. Ah, então eu entendi. Eu não posso confundir massa com peso. Por que eu não posso confundir massa com peso? Porque existe uma diferença entre massa e peso. O que seria a massa? A massa é a quantidade de matéria que constitui um corpo. Ou seja, a massa ela é uma grandeza o quê? Escalar. Mas para te lembrar aí dos vídeos passados, que é uma grandeza escalar, ela só precisa do quê? Do seu valor numérico e mais o quê? E da sua unidade. Somente. Já o peso é uma grandeza vetorial. Vou te explicar por quê. O peso é uma força gravitacional que atua sobre um corpo. Ou seja, ele fala que é uma grandeza vetorial. Por quê? Porque ele precisa do módulo. O que é o módulo, professor? É a massa vezes a gravidade, né? O módulo e mais o que? Direção. A direção é o que? Na vertical e o sentido para baixo. Então, o peso é uma grandeza vetorial. Volta o slide aí para me explicar mais um pouco. Então, para a gente calcular, digamos assim, o peso, eu preciso da massa vezes a gravidade. Agora deixa eu te falar uma coisa. Gente, a sua massa, ela não muda em lugar nenhum. Você pode ir para a Lua, com a gravidade da Lua, mas a sua massa será a mesma. Lembre-se, a sua massa não muda. O que muda é o peso. Então, por isso que é errado eu falar que vou me pesar. O meu peso é tal. Você tem que falar que a sua massa vale tanto. A sua massa é tanto. Beleza? Não esqueça. E lembre-se, professora, qual é a unidade, né? Unidade de medida do peso. O peso é um tipo de força. Então, força é medida em Newton. Beleza? Não erre, né? Peso, a massa do corpo, vezes o quê? A aceleração da gravidade. É um vídeo simples, beleza? Não esqueça aí de curtir
o nosso vídeo, dar um like no nosso vídeo, né? Seguir o canal do Colégio Meta e também o Instagram, beleza? Até mais, um abraço!